Ontem a gente resolveu levar meu filho para dar uma volta. Eu já não aguentava mais ficar dentro de casa, tava chovendo, a gente não conseguia fazer nada na rua. Eu já tava agoniada de ficar dentro de casa. E a gente resolveu ir no shopping, levar meu filho para dar uma volta de carro, naqueles carrinhos do shopping, sabe? De criança, aqueles. E foi muito legal. Só que na hora de sair do carrinho, ele chorou muito chateado. Isso que a gente deu uma volta com o caminhãozinho, uma volta com o carrinho. Acho que foi duas voltas com o caminhãozinho e uma volta com o carrinho. E eu ainda peguei tem uns bichinhos junto, parece uma motinho, tipo uma vaquinha. E fiz corrida com ele, brinquei junto com ele, foi muito legal, enquanto meu marido ficava conduzindo, né, o carrinho dele. E a gente se divertiu um monte. Mas daí na hora de descer, claro que ele ficou chateado, né? Aí a gente usou da educação positiva, né, que a gente sempre usa, pra conversar com ele, assim, filho, muito legal brincar com isso, né? É muito legal, eu também me diverti um monte. Mas esse brinquedo não é nosso, a gente tem que devolver para aquela moça, né? Ela emprestou para nós, a gente pagou um horário para andar. E agora a gente tem que devolver para ela, porque outras crianças vão brincar. E daí eu ainda cantei uma musiquinha para ele que ajuda muito ele. Que é uma musiquinha que tem no desenho que a gente olha, que é empresto para você, porque vai me devolver. E eu acho que o mais importante é não tirar ele do carrinho. O mais importante é que eu falo para ele e eu dou um tempo. E ele escuta, ele pensa, ele processa. E daí, chorando, ele pediu para sair do carrinho. Daí ele veio no meu colo chorando. Aí eu fui acolhendo ele, abraçando ele. E daí, depois ele quis andar no chão. Aí a gente estava indo em direção à praça de alimentação e ele queria ir caminhando. Aí ele foi caminhando. Mas aí toda hora ele queria, vamos voltar no carrinho. Daí eu tinha que lembrar ele, não, filho, a gente não vai mais no carrinho hoje, outro dia. Aí ele deu uma resmungada pra entrar no elevador. Aí entramos no elevador, ele subiu no segundo andar e ele ficava procurando os carrinhos. Aí ele ficava querendo ir por lá porque tinha carrinho. Ele ia até um lugar, voltava, não achava. E eu caminhando com ele. E a gente pensando o que a gente ia conseguir comer, né? Aí o meu marido foi lá pegar uma batatinha pra ele, um lanche ali pra ele, pro meu filho, né? E eu falei pra ele, vai lá pegar o lanche e eu vou ficar entretendo ele. Daí eu fiquei correndo com ele no shopping, uma loucura. E daí, quando o lanche chegar, eu vou levar ele lá pra gente comer o lanche. Aí tá. Aí fizemos isso. Aí quando o lanche ficou pronto, meu filho não quis sentar. Aí ele fez um berreiro de novo. E sabe quando tu vai botar a criança na cadeira, ela não quer sentar, ele ficava se esticando assim, não queria sentar de jeito nenhum. E eu comecei a querer forçar ele a sentar, porque eu já tava sem paciência, e ele não tava sentando. Aí meu marido pegou ele e foi dar uma volta com ele. Aí deu uma volta com ele, depois voltou com ele, deu um desenho pra ele sentar um pouco, porque eu acho que ele tava tão cansado e também com fome. E foi a primeira vez que a gente dá um passeio mais longo assim no shopping, né? Talvez tenha sido muita informação para ele também. E mesmo ele não tendo nenhum diagnóstico que nem eu tenho, a gente não sabe ainda, né? Então a gente tenta respeitar. E aí ele voltou olhando o desenho e começou a comer as batatinhas e se acalmou um pouco. Mas aí eu e meu marido já tava muito cansado. E a gente não tava se entendendo para comer. Aí eu fui pegar uma porção mais de batata. Daí quando eu trouxe, meu filho já não queria mais ficar sentado, queria ficar correndo de novo. E daí meu filho viu de longe uma latinha de coca e ficou falando assim, eu quero tomar aquele vermelho. E eu não sei da onde que ele tirou isso. Ele deve ter visto alguém tomando, porque a gente nem toma assim na frente dele, sabe? A referência dele era a embalagem vermelha. E daí eu falei, tu quer um suco? Quer que a mãe pegue um suco vermelho pra ti? Daí não, ele dizia, não, eu quero aquele. Eu não sei de onde que ele tirou isso. E daí daí ele começou a brigar, a gente não ia mais concentrar pra comer. E eu já tava usando fone abafador, porque eu já estava muito sobrecarregada. Primeiro, com o movimento do shopping em si, né? Depois com o acolhimento do choro dele, saiu do carrinho. Depois eu corri com ele umas 3 e de volta, eu acho, no shopping. Pra isso ele descarregava um pouco a energia, mas não ajudou muito. Depois a crise dele de choro pra sentar, parar de correr. Depois começou o choro porque
Não sei porquê, mas é porque ele queria voltar a correr, ele não tinha comido tudo, queria voltar a correr. Então eu já tava muito sobrecarregada, eu botei meu fone abafador. Mas igual a gente viu que não ia mais render. Então a gente pegou ele e foi embora. Aí ele não queria ir embora. Aí eu peguei ele que nem um porquinho mesmo. Aí ele disse que queria ir no chão. Aí no chão ele não queria me dar a mão. Aí eu disse, não, tu não me dá a mão, eu vou te botar no colo. Aí eu botei ele de novo aqui em cima. Eu não lembro se ele foi caminhando até o carro, se não foi, acho que foi. A gente ainda errou um andar, a gente foi num andar, depois a gente foi no outro, daí a gente se confundiu e ajudou a piorar a situação. Ele só se acalmou quando a gente entrou no carro. Daí a gente foi pro carro, e dentro do carro, daí ele brigou um monte até eu conseguir botar o cinto dele, mas eu botei o cinto nele assim, né? Segurei ele, botei o cinto. Aí eu botei a aguinha dele e a batatinha dele, que ainda tinha, né? Ela botou numa embalagem pra gente poder levar, a moça lá do lugar. E ele ficou comendo ali, tomando água. E ele tava tão desregulado. E eu falei assim, filho, quer água? Ele, não. Aí eu fiquei segurando a garrafinha dele. Daí ele ficou tipo, sim. Sabe? Sabe quando a criança tá confusa nesse nível? E daí no carro ele se acalmou. Aí no carro ele comeu. A gente tava sozinho ali, não tinha muito barulho. Eu lembro que tava calor, que o meu marido largou a gente e as coisas no carro e foi pagar estacionamento, né? Pra gente ir logo do carro. Aí eu fui tentar abrir a janela pra entrar um ventinho, porque a gente tava fechado no carro e ele começou a brigar por causa da janela. Aí eu convenci ele que a mãe vai abrir só um pouquinho, até o pai chegar, né? Porque eu sempre digo pra ele fechar a janela pra não entrar fumaça de caminhão. Aí a gente tava estacionado e ele dizia, não, mãe, vai entrar fumaça de caminhão, não abre. E eu disse, filho, a mãe vai abrir só um pouquinho, não tem fumaça de caminhão aqui no estacionamento, a mãe vai abrir só um pouquinho e até o pai chegar. Quando o pai chegar, a mãe fecha. Aí deu certo, abriu só um pouquinho. E aí o meu marido chegou, a gente ligou o ar e a gente veio pra casa. Aí as coisas foram se acalmando. Aí meu marido tava sobrecarregado e cansado, e meu filho tava de boa. Ele entrou no carro, ele foi de boa. Aí a gente tinha que lidar com toda a carga. Eu com toda essa carga que eu absorvo, né? O meu marido ele não tem nenhum diagnóstico ainda, mas ele também estava se sentindo bem cansado, sobrecarregado, eu acho que é natural, né? Mas enfim, as coisas foram se organizando, a gente conseguiu dormir no horário e voltamos à rotina. Aí agora essa semana vai ser outra semana, e eu tenho certeza que outro dia que a gente for lá andar de carrinho, vai acontecer tudo de novo, a mesma coisa. Porque é normal da criança essa imaturidade de lidar com as emoções, né? E a gente não sabe ainda se ele tem uma sensibilidade que nem eu ou não tem. Se o shopping cheio é um problema para ele ou não é. Eu acho que para qualquer pessoa é desconfortável, para qualquer criança pode ser muita informação, mas a que nível, que intensidade é muita informação nele, a gente ainda não sabe. Na hora, eu confesso que eu fiquei pensando assim, ó, nunca mais vou trazer ele aqui. Deve ser por isso que os pais não trazem, eu fiquei pensando, mas eu não falei. E eu vou levar ele de novo, sim, vai ser divertido e eu vou ensinar ele a lidar com essa frustração de foi muito legal e a gente teve que parar, porque eu acho que esse é o caminho, mas vai ser desafiador. E o fone, eu vou pegar o nome desse fone com o meu marido para compartilhar com vocês. Ele tem um fone que ele ganhou da empresa onde ele trabalha, que é um fone que tu bota e ela faz um abafamento, um abafador, não sei nem como é que é o nome. Ela isola o som de um jeito que dentro do shopping eu não escutava aquele ruído. Eu não escutava nada. Eu só escutava uma pessoa falando, número 125. Aí uma coisinha ali, uma conversinha. Aquele ruído do shopping, eu não escutava, só com aquele fone. Eu vou tentar descobrir o nome com meu marido, depois do trabalho dele, e daí eu vou compartilhar com vocês.